amém? Podemos ficar de pé. Quero chamar o pastor Branco, amém? Todos vamos ficar de pé, igreja? Vamos orar, receber o nosso pastor Branco, que está com a mensagem nesta noite para nós e para os pastores, amém? Não, mas os irmãos conhecem ele como Branco, mas ele chama Ederson. Ederson é o pastor, mas nós conhecemos ele como Branco. Ele gosta de ser chamado como pastor Branco, amém? Pai, nós te bendizemos nesta noite, te damos graças, Senhor Deus, pelos louvores, te damos graças, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesta casa. Colocamos pastores diante do Senhor, que o Senhor venha derramar graça como o Senhor tem derramado a unção, que o Senhor não deixe faltar nada à casa dos nossos pastores, que o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia, que não deixe de faltar a tua presença. Senhor Deus, que o Senhor venha enchê-los de graça, repreendendo Pai amado, todo o laço do passarinheiro, toda retaliação do inferno, que seja quebrada em nome de Jesus. Nós colocamos o pastor Branco diante do Senhor, que vai trazer a palavra, Pai amado, na qual o Senhor colocou no seu coração, e que nós, como ovelhas, possamos recebê-la de grado, Senhor Deus, que possa cair no nosso coração e germinar e dar frutos para a glória do teu nome. Eu te louvo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Pode se assentar. Fique à vontade, você está em casa. Prazer estar com vocês novamente, privilégio estar aqui com vocês, e agradeço mais uma vez o convite que me foi feito para estar aqui, e também quero agradecer mais uma vez a oportunidade que eu tive de estar ali com vocês no acampamento. O acampamento é sempre um momento muito especial, né? Quem dera que a gente pudesse fazer e estar em muitos acampamentos, né? Porque não por causa do acampamento em si, porque vamos ficar ali sem fazer nada, sem trabalhar, etc., mas pela comunhão com os irmãos e principalmente pela comunhão com Deus, pelo tempo precioso que a gente tira para buscar o Senhor, né? E estar com o Senhor. De vez em quando, lá em casa, eu costumo ali, quando não tem alguém, no final de semana ali, quando não tem alguém, não, sempre tem alguém, mas quando tem pouca gente, não vou receber visitas ali, de vez em quando eu faço o meu congresso particular ali e dedico ali um dia inteiro ao Senhor. Não que eu não dedique, mas exclusivamente para o Senhor, para ficar só olhando para Ele, ali na palavra, ali adorando, buscando o Senhor. E como é precioso, como é bom, irmãos. Então, muito obrigado. E eu espero que nessa noite não seja diferente, que o Senhor possa encontrar um lugar de honra no nosso coração, que a palavra possa nos pegar por dentro e nos mudar por fora, por dentro, para a honra e glória dEle. O tema dessa mensagem nessa noite, irmãos, é Jesus quer brilhar. Será que há espaço? Abre aí comigo, Salmo de número 14. O Salmo de número 14, apenas o versículo de número 2 e 3. Jesus quer brilhar. Será que há espaço para Ele suficiente na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, na igreja como um todo? Salmo 14, verso 2 e verso 3, a palavra declara assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Novamente, não há quem faça o bem, não há um sequer. Novamente, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa palavra, irmãos, ela, apesar de ter sido escrita há tanto tempo, ela nos soa tão atual nos dias de hoje, por conta de uma igreja, de um povo que a gente vê que deveria estar, com certeza, entendendo a vontade do Senhor e, com certeza, buscando a face do Senhor.
é bem verdade que a gente tem buscado a Deus, talvez não como a gente deveria, com tanta intensidade como a gente deveria buscar, e também com os objetivos corretos, da maneira correta. E louvado seja Deus pelo Espírito Santo, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu costumo dizer que essa expressão é como se Deus desse uma olhada, né? O Espírito Santo desse uma olhada na gente, conversando com o Senhor, e conseguisse detectar as bobagens que a gente fala para Deus por causa da nossa imaturidade, por causa da nossa infantilidade, e Ele filtra aquilo que a gente está falando e fala com Deus mais ou menos como se fosse assim: Senhor, na verdade Ele está te pedindo tal coisa, mas não dá isso para Ele não, porque Ele não sabe o que Ele está pedindo. Senhor, Ele está desesperado, Ele está desabafando, não leva em conta essas palavras que Ele está dizendo. Não, na verdade, Ele está precisando de um abraço, na verdade, Ele está precisando de cura, na verdade, Ele está precisando de ser liberto, Ele está precisando te encontrar, Ele está precisando ter paz. Então, muitas vezes, a gente tem buscado o Senhor por objetivos errados, a gente não tem encontrado o Senhor, a gente, muitas vezes, na nossa limitação, na nossa pequeneza, a gente olha para o Senhor e consegue ver nele um grande provedor, o grande Deus que faz milagres, o grande Deus que vai estender a mão para mim e vai fazer tudo aquilo que eu quero que Ele faça, e Ele vai me dar tudo aquilo que eu quero que Ele me dê, mas na verdade não é assim. Na grande verdade, em verdade vos digo, não é dessa forma, não é dessa maneira. Deus, Ele quer ser buscado não por aquilo que Ele pode fazer. Aquilo que Ele faz, a Bíblia declara que as obras de Deus, a gente deve o glorificar por causa das suas obras, por causa dos seus grandes feitos, por causa dos milagres, mas isso ainda é muito pequeno quando se trata de Deus. Isso é muito simples quando se trata de Deus, porque Ele sempre vai ser maior do que tudo aquilo que Ele criou, pode criar, fez e pode fazer. Ele é muito maior do que o poder dele. O poder dele nos deixa de queixo caído, mas o que dirá da pessoa dele? E é tão interessante quando a gente pensa na eternidade, as coisas que a gente dá tanto valor aqui, e uma delas é o ouro. A gente fica tentando decifrar algumas coisas do livro mais difícil de ser entendido, interpretado. Eu não fecho nada em Apocalipse, irmão, não fecho nada. Nenhuma frase ali, só algumas verdades eternas ali, mas muita coisa de Apocalipse a gente não fecha, a gente só viaja, a gente tenta entender. Mas o ouro, por exemplo, que a gente dá tanto valor, é um dos metais mais caros, mais preciosos que a gente tem aqui na terra. Lá é o piso do lugar, vai ser esse. Apesar da gente não pisar com esses pés carnais, nós vamos pisar com pés espirituais. E louvado seja Deus que lá não entra nem carne nem sangue, né? Porque talvez a gente ia tentar arrancar aquele piso de lá também, para colocar na nossa casa. Eu não sei se lá nas moradas que a gente vai ter, as moradas eternas, eu não sei como é que vai ser. A gente não conhece, a Bíblia fala que a gente conhece em parte, mas um dia a gente vai conhecer como Ele é de fato e como as coisas lá vão ser de fato. Mas uma coisa é, irmão, o céu não é um lugar monótono. O céu não é o lugar que eu e você vamos ficar ali santo, 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 porque senão nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos se nós formos juntar o coro celestial aos 24 anciãos que tiram suas coroas e depositam aos pés do Senhor, meio que dizendo: Senhor, eu com coroa, eu estou me envergonhado aqui com essa coroa que o Senhor me deu aqui na cabeça, eu não mereço essa coroa, eu deposito ela aos seus pés, eu devolvo a glória que o Senhor me deu aos seus pés, eu prostro diante do Senhor. E imagina a gente juntar com aquele coral, vamos lá atrapalhar aquele pessoal, não é verdade? Eu de vez em quando arrisco cantar, vocês viram no acampamento, eu grito demais. Teve um louvor, teve um pessoal lá da igreja lá, onde eu congreguei, a última igreja que eu congreguei, e que eu pastorei por 18 anos, o irmão falava: Senhor pastor, pelo amor de Deus, não grita no louvor, não, só atrapalha o louvor todo. Eu falei: ô irmão, não preocupa não, que eu nunca mais eu canto quando você estiver cantando. Fui radical com ele assim, né? Mas imagina a gente chegando lá para atrapalhar. Não é verdade?
Então o céu não vai ser monótono, não vai ser um lugar só para a gente dizer santo, 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 e vamos ficar lá. Não. O céu é um lugar dinâmico, o céu é um lugar de conhecer aquilo que a gente não conheceu plenamente aqui nessa terra. E o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento. Nós não vamos conhecer o Senhor na íntegra. Lá a gente vai ver como Ele é, mas a gente vai ser um processo de conhecê-lo cada dia, cada instante, cada momento. E eternamente. Aqui é só a provinha do vestibular, irmãos, que a gente vai fazer. Porque isso aqui, os anos que a gente passa aqui, por mais que a gente cuide da nossa saúde, por mais anos que a gente passa nessa terra, isso aqui não compara com a eternidade. Com o tempo que a gente vai estar diante do Senhor para sempre. Então Deus, Ele está de olho na terra, voltando ao texto aqui, Ele está querendo achar alguém que entenda Ele, alguém que perceba as suas verdades. Além de meninices, além de muitas vezes a gente está buscando aconchego aqui nessa terra, eu costumo dizer que muitos de nós estamos tão presos aqui na terra que se Jesus voltasse hoje, a gente cantou sobre a volta de Jesus aqui também hoje, venha o teu reino, né? Hosana. Mas tem gente que se Jesus voltasse hoje aqui ia ficar amolado. Senhor, agora que eu paguei a última parcela da minha casa, a última parcela da minha viagem, Senhor, agora que eu vou aposentar, que eu vou desfrutar, agora que eu comprei minha chácara, como é que eu vou fazer? Não quero ir para o céu agora não, o Senhor tinha que voltar agora. Quantos de nós pensa assim, isso é exagero do pastor Branco? Não, não é exagero. O jeito que a gente vive, as escolhas que a gente faz, aquilo que a gente mais gasta tempo nessa vida, essas coisas todas vão revelando onde está o nosso coração, gente. A que ponto que nós estamos, a que nível que nós estamos de comunhão com Deus, como é que anda a nossa comunhão com Deus. Eu quero te lembrar que Jesus, Ele disse certa feita, eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. De amigos. Principal coisa para mim, eu tenho isso no meu coração, que Jesus morreu naquela cruz, foi para nos salvar, sim, mas para que nos salvar se não fosse para sermos amigos dEle? Você vai salvar o inimigo para ele ficar te espizinhando? Você vai querer salvar alguém, você vai querer estar na sua mesa, sentado na sua mesa, alguém que não gosta de você, que não te ama. Para que a gente vai para o céu, irmãos, se a gente não ama o Senhor radicalmente aqui nessa terra? O céu é lugar de amigos de Jesus. O céu não é lugar de gente que recebe milagre de Deus. O céu não é lugar de gente que prospera por causa da misericórdia, da bondade, do favor de Deus. Não. O céu não é lugar de dizimista, ofertante. Não, irmãos. É muito mais que isso. O céu é lugar de amigos de Deus. Ele tem preparado uma mesa. Uma meia também, né, irmãos? Aqui para a gente no inverno. Mas uma mesa. Ele disse na última ceia, olha, eu estou indo, eu vou preparar lugar, e essa aqui vai ser a última, a outra que vocês vão ter vai ser comigo lá na eternidade. Próxima vez que você sentar numa mesa comigo, vai ser na eternidade. Gente, olha que promessa. O Deus Todo-Poderoso que se fez carne, habitou no meio de nós. O universo não contém a glória dele, imagina conter ele. E ele se faz um homem, sem beleza, sem formosura, e ele se assenta na mesa para comer, com um monte de banana, igual eu e você. Que aqueles 12 lá eram um bando de banana, irmãos. Não tinha nenhum de origem luxuosa, nenhum de origem nobre, nenhum. Tirando, adivinha quem? Não, adivinha não, que não é de Deus adivinhar não, né, irmãos? Judas era o único. Todos os outros 11 eram pessoas extremamente humildes, ocupavam profissões humildes, só que a glória de Deus brilhou na vida deles, a vida deles foi transformada para a honra e glória do Senhor, eles foram mudados. A primeira coisa que eu queria dizer para você que nessa noite, que Jesus quer brilhar em você.
Quero que você entenda isso. João capítulo de número 8, verso 12, é um versículo bem conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isaías capítulo 9, verso 2, diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu grande luz. Os que andavam nas trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse sou eu, esse é você, esse somos nós. O profeta que há tantos anos, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, já profetizava isso. Olha, havia um povo que andava em trevas, só que eles viram grande luz. Esse sou eu, esse é você. Somos todos nós que conhecemos a Cristo. Ele é a luz. Ele quer brilhar em nós. Ele quer brilhar primeiro em nós. Ele quer primeiro jogar luz nas nossas trevas. Ele quer ocupar a nossa vida com o brilho dele, com a luz dele, com a claridade dele, de tal maneira que a gente passa a enxergar quem nós somos e quem ele é. Ele quer brilhar em nós primeiro. Como que eu posso falar de Jesus se ele não brilhou para mim primeiro? Como eu posso pregar o evangelho se esse evangelho não entrou dentro de mim, não me consumiu, não me iluminou todo? Como eu posso falar que Deus é bom se eu não comi, não bebi desse Deus e não fiquei satisfeito com o que eu comi, com o que eu bebi? Se eu não saciei a minha sede, se eu não matei minha fome, como é que eu vou contar para o outro? Você está com fome, você está com sede, larga essa vida, vem para Jesus. Como é que eu vou dizer isso para ele, sendo que isso não surtiu efeito na minha vida? Se no meu interior não há algo maior que me provoca a queimar por fora, como se eu não estou queimando por dentro, como é que eu vou fazer o outro queimar? Olha, coisas interessantes que acontecem quando a luz, ela brilha, quando a presença de Deus nos encontra. Você precisa lembrar da sua conversão. Essa luz, ela brilha, ela traz clareza. Você passa a enxergar a sua condição de pecado. Olha, você se arrepende. Uma coisa, você se arrepende. Você vê nitidamente quem você era. Tem um rapaz lá na igreja, junto com a sua esposa, Rony e Lorena. Eles conhecem Jesus já há algum tempo. Eles foram malhar comigo lá na academia. Eles estão malhando e eu estou malhando Jesus neles. E eu vou malhando Jesus em todo mundo. A gente tem que saber o nosso papel como igreja. Depois a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas eles se converteram, foram para Jesus. E o Rony é um cara assim... Nossa, ele parece um ursinho carinhoso. Pensa num cara educado, num cara amoroso, num cara simples, amoroso. Dá vontade de se embrulhar, levar para sua casa. E a esposa dele é uma graça também. E o Rony, ele olhou assim, outro dia a gente estava na reunião lá em casa, toda semana a gente tem uma reunião lá em casa, quinta-feira, de oração, de louvor, compartilha a palavra, troca ideia. E ele falou assim, nossa, antes de eu conhecer Jesus, eu achava que eu era uma pessoa muito justa, muito boa, muito correta. E quando eu conheci Jesus, eu vi o tanto que eu era ruim, o tanto que eu era egoísta. Aí minha esposa olhou para ele assim, eu olhei para ele e falei assim, não, Rony, eu não consigo te imaginar dessa maneira que você está se pintando. O que você quer dizer com isso, pastor Branco? Eu quero dizer que até o melhor dos melhores, a pessoa mais íntegra que você conhece, que nem crente não é, que está melhor do que muito crente que tem por aí, até essa pessoa, quando a luz brilha, ela tem do que se arrepender. Ela olha e fala, nossa, olha a vida que eu estou levando. Irmãos, o evangelho é um evangelho de arrependimento. O nosso Deus é um Deus que nos chama ao arrependimento. Quando a gente começa a se achar, é porque tem alguma coisa errada com a gente. Quando a gente não consegue enxergar as nossas falhas, tem alguma coisa errada com a gente. Isso já é algo errado. Então, a gente se arrepende. A gente se santifica. A gente se esforça para santificar. A gente se santifica. E como é que a gente faz isso? A gente passa a buscar a Deus
freneticamente. Quando eu converti, eu me lembro como se fosse hoje. Comentei com o pastor de vocês agora, aqui do lado. Antes do culto começar, eu falei com ele, pastor, converti em 1999. E não foi com medo do Nostradamus que falou assim que ia acabar o mundo no ano 2000, não. Quem lembra dessa fala aí do Nostradamus aí? Nossa, vocês são velho demais, hein, gente? Cruz, credo. Só não faço o nome do pai aqui porque eu sou crente. Estou brincando, irmãos. Mas, 99 eu converti. Irmãos, a coisa que eu mais queria fazer da minha vida. Porque quando eu cheguei, eu olhava para a igreja, irmãos. Eu chegava na igreja, sentava num banco assim, começava o louvor, e vinha aqueles pensamentos ruins na minha mente. Pensamentos pecaminosos. A sua mente não é assim, né? Mas eu era assim, infelizmente. E eu olhava e falava, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui no meio desse povo? Eu não mereço estar aqui no meio dessa gente. Porque eu não tinha noção. Eu pensava que todo mundo era legal, todo mundo era certinho. E eu estava assim, totalmente atraído, totalmente fisgado, totalmente pego pelo Espírito Santo. E eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Eu ficava desesperado para levar uma vida de santidade. Eu chorava. E eu cometia vários erros, eu cometia várias atrocidades. No meu começo de caminhada, eu fazia muita coisa errada. Abra um parênteses aqui, tenha paciência com o novo convertido, porque você sendo velho, muitas vezes julga, aponta, mas o que está chegando agora não sabe de nada. Essa geração de hoje que tem um celular na mão, é pior do que a geração lá atrás que não tinha nem dinheiro para comprar um celular. Essa geração que tem uma internet a baixo custo e que só ouve bobeira, só ouve bobagem. A gente chegava numa banca de jornal para comprar a revista de porcaria, você sabe o que eu estou querendo dizer? Hoje eles têm isso de graça no celular. A pessoa ser atraída para a igreja, por Jesus, para uma igreja que prega o evangelho de verdade, para sentar perto de um crente de verdade, como eu espero que você seja, aleluia. É um privilégio. Ajude ele, ajude ela, não julgue. Quantas coisas eu fiz errado, irmão, e como eu queria ser santo. Ouvi dizer lá atrás, e creio nisso até hoje, mas tudo era novidade. Sabe quando era tudo novidade? Quando você ouvia qualquer palavra, qualquer oração, qualquer louvor, tudo era bonito, tudo era motivo para você chorar, se quebrantar e querer mais de Deus. E a gente se tornou expert demais. Parece que a gente cresceu, mas cresceu de uma forma errada. E lá atrás, eu ficava desesperado para ser santo. Eu queria ser santo. E o que eu ouvi foi o seguinte, que para chegar para perto de Deus e para ter Deus tem que ser santo mesmo, tem que ter uma vida de santidade. Eu tinha uma vida pervertida e eu gostava da vida pervertida que eu levava. Só que quando eu olhei para Jesus, a única coisa espetacular que ele fez comigo foi roubar o meu coração para ele para sempre. Meu coração foi roubado, irmãos. Eu fui assaltado, eu larguei tudo, eu larguei as mulheres que eu saía, eu larguei as noitadas, eu larguei as drogas, eu larguei a bebida, eu larguei tudo e eu falei, eu quero te ver. Aquele primeiro CD do Diante do Trono, tinha uma musiquinha lá, eu me prostro diante do trono. Eu chegava na casa da minha sogra, que era um lugar que eu dei um péssimo testemunho quando eu não era crente, louvado seja Deus. Depois dei um grande testemunho. Eu chegava na casa da minha sogra, tinha um quarto para me dormir com a minha esposa, que hoje é minha esposa. Na época da minha namorada, eu dormia com ela lá, era aquele namoro moderno. Fazia o que eu queria. Levava bebida para lá, chegava drogado lá, uma loucura. Minha vida era um inferno. E aí o pessoal, tudo ali bebendo, na cozinha ali, bebendo ali, na área ali fora, ali debaixo da varanda, e eu saía de fininho do meio deles assim, ia lá para dentro de um quartinho que tinha lá, colocava aquele CD diante do trono, a maior altura, e eu me prostro diante do trono. E eles chegavam lá, eu estava prostrado.
diante de Deus, chorando na presença de Deus, querendo ser santo. Saia de dentro do quarto sem sabedoria nenhuma, falando, gente, parem de beber. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Eles não era nada, eu tinha nem conhecido Jesus. Vocês precisam parar de beber, porque vocês vão tudo para o inferno. Não faz isso, não. Eu mandei todo mundo para o inferno, irmãos. Mas era o desespero de alguém que tinha encontrado com Jesus e que não queria que ninguém que ele amasse e conhecia fosse para o inferno também, irmãos. Essa luz brilhou em mim. Isso brilhou, a luz de Jesus precisa continuar brilhando dentro de nós. Os anos de andar com Jesus, de estar com Jesus, precisam me fazer estar mais apaixonado, mais apegado por Ele. Eu era um menino que não sabia nada de Jesus, nada sobre Deus, mas aquele pouco que eu estava conhecendo, aqueles primeiros meses, foram suficientes para arrebatar meu coração para a eternidade. E foi assim com o seu coração. Eu estou casado tem 23 ou 24, ainda bem que ela não veio, né? Louvado seja Deus. E com a minha esposa, sabe? Ela continua a mesma menina que eu me apaixonei por ela. Só que ela melhorou muito. Jesus entrou na vida dela, mudou a história dela. E eu conhecendo ela, antigamente eu era um rapaz apaixonado por uma menina linda, por uma linda garotinha. E hoje eu sou um homem que ama profundamente a esposa que tem. Eu sei a esposa que eu tenho, eu a conheço. A gente combinou de morrer junto, porque eu não vou encontrar outra joia como ela. Não vou encontrar. Apesar que a sua, e quem é casado aqui, deixa eu ver. A sua também é como a minha, louvado seja Deus. Se não for, você vira, viu, irmão? Em nome de Jesus. Converte. Mas eu a amo porque eu a conheço. Como que a gente pode se relacionar com Deus, se relacionar com Jesus e passar os anos e a gente parece que não está gostando do que a gente está vendo? Por causa, volto a dizer, das nossas atitudes. Como é que a gente pode conhecer Deus, ter uma vida com Deus, com Jesus, e não se apaixonar, não se apegar mais ainda a Ele? Como que a gente pode passar anos com Deus e a gente acreditar naquelas frases miseráveis que eu ouvi lá quando eu converti, que todo mundo que converte é fogo de palha, no começo pega fogo e com o tempo esfria uma ova. Conhecer Jesus não faz você esfriar. Conhecer Jesus faz você ficar cada dia mais constrangido, cada dia mais apaixonado, cada dia mais embasbacado, cada dia mais grato. Agora, quem trata Jesus como Papai Noel, como o gênio da lâmpada mágica, tudo bem. Porque só está olhando para as mãos dele, só está olhando para o que tem dentro do saco, para o Papai Noel trazer o presente, para o Papai Noel dar a vitória, para o Papai Noel estender a mão, para o Papai Noel te tirar das enrascadas, que talvez, e na maioria das vezes, é você mesmo que se enfiou nelas. Mas quem tem Jesus como Senhor, como seu Salvador, como seu amor maior, como aquela pessoa que achou um grande tesouro, Ele é o tesouro da sua vida, não tem outro. Ele é a pérola de grande valor, como diz a palavra. Quem encontrou o reino de Deus encontrou como uma pérola de grande valor. Aquele comerciante, ele vai, ajunta tudo que ele tem para comprar aquela pedra, porque aquela pedra é melhor que todas as outras que ele tem. A gente andava como um colecionador, colecionando coisas para nos satisfazer. Mas quando a gente encontrou com Jesus, foi diferente. Por isso que a gente diz que Ele é o único e suficiente Salvador. Mas a gente tem descoberto nesses últimos tempos que Ele não tem sido nem o único, muito menos o suficiente. A gente precisa de algo mais. Irmão, se a gente precisar de algo mais, a notícia que eu tenho para te dar é: miserável homem que nós somos. Miserável homem que nós somos.
Ele é tudo que a gente precisa. A gente se arrepende, a gente se santifica, a gente busca a Deus e você se apaixona por Ele. Esses são alguns efeitos dessa luz que brilhou em mim e em você. Ele quer brilhar em você de novo, Ele quer brilhar dentro de você de novo. Ele quer brilhar em você de novo. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Você conhece o caminho, Ele mesmo disse, vós conheceis o caminho. Você sabe o caminho por onde Ele vai? Você sabe onde Ele está? Onde Ele está agora? Aonde? Assentado num alto sublime trono, ocupado demais para te atender? Ou Ele habita em você? Aonde Ele está agora? Ocupadíssimo na eternidade? Ou Ele habita em você? Qual são as nossas desculpas? Jesus quer brilhar em você. Tem espaço aí para Ele brilhar? Tem espaço para Ele brilhar? Tem tempo para Ele brilhar? Tem oportunidade para Ele brilhar? Qual é o espaço que Jesus tem na sua vida? É igual aquela pessoa que visita. Também estava comentando com o pastor que a gente nessa vida tem muitos conhecidos, muitos colegas, mas poucos amigos de verdade mesmo, que você pode contar com eles. Tem gente que entra na sua casa, você vai atender lá na sala. Tem gente que nem entra, fica na porta. Tem gente que entra, você logo fala, vamos ali tomar um café, e leva para a cozinha, a pessoa toma um café. Aí tem aquele seu amigo que você olha e fala, cara, o que você está fazendo agora? Você chegou aqui agora? Estou fazendo nada. Tá não? Tô não. Rapaz, eu comprei uma picanha. Vou botar para a sala e para nós agora. Vou tirar umas quatro ali para nós comer. Tem gente que vai até a sua churrasqueira. Tem gente que tem acessos que outros não têm na sua vida. Quais são os acessos que Jesus tem na sua vida? Até onde Ele pode ir? Qual o nível de acesso que Jesus tem na sua vida? Outro dia eu vi uma coisa simples que a gente não atenta. 1 Tessalonicenses 5 fala que a gente tem que orar sem cessar. O tempo todo. O tempo todo. Muitas tentações que a gente cai nelas, guarde isso no seu coração e atente para isso. A gente cai porque a gente não ora. Você vê o que você não tem que ver ali, fica contemplando aquilo ali que não é seu, que não é para você colocar a mão e não pegar, e que não é da sua alçada. Se você falasse, sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu, me dá graça aqui, Jesus. Quero olhar para isso não. Você já virava o rosto e saía. Só que essa falta de comunhão com Deus, essa falta de percepção de Deus na nossa vida faz a gente agir como criança. A gente é infantil, a gente acha que vai cair um raio na nossa cabeça e a gente vai ficar igual um robô programado. Não, o relacionamento com Deus é comunhão, é diário. Deixa eu ficar 2 dias sem falar com a minha esposa para você ver se ela não me enforca. Deixa eu ficar sem elogiar ela, deixa eu ficar sem comunicar com ela. Como que a gente ousa não falar com Deus? Como a gente sai para trabalhar e sai desembestado, dirigindo e brigando no trânsito, e dando seta e achando ruim, e fica ali, e às vezes está tocando louvor no rádio, a gente está dirigindo nervosão. Por que a gente não ora? Não é nem fazer igual muitas pessoas fazem. Jesus senta aqui do lado, aqui, você pode até falar isso, mas Ele não vai sentar do lado não, Ele está dentro de você. Ele está aí. Fale com Ele, tenha comunhão com Ele. Por isso que eu vou dizer mais uma vez, Jesus quer brilhar em você. Ele quer brilhar em você. Segunda coisa que eu queria compartilhar nessa noite, se você puder abrir Filipenses capítulo 2, verso 15. Jesus quer brilhar através de você. Mas a primeira coisa que eu preguei aqui nessa noite foi o quê? Jesus quer brilhar em você. Porque como é que Ele vai brilhar através de você, sendo que não faz efeito nem na sua vida? O brilho dele está tão ofuscado na sua vida que você não faz efeito em você, não há mudança em você. Como é que vai haver mudança? Como é que vai haver transformação no de fora? Como é que Ele vai poder usar você? Assim, apesar que Ele usa, né? Ele chamou a gente para ser ovelha,
mas ele costuma usar a mula também. Ele não tem dificuldade de usar vários tipos de animais, não, viu, gente? Mas ele quer que você seja uma ovelha. Para ele usar uma ovelha. Louvado seja Deus. Versículo 15. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Preste atenção, você se tornar irrepreensível, sincero, filho de Deus, inculpáveis. Agora que está o barato do negócio. No meio de uma geração pervertida e corrupta. Você vai ser sincero, você vai ser irrepreensível, você vai ser um verdadeiro filho de Deus, inculpável, mas no meio de quê, irmãos? No meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Você resplandece como luzeiro no mundo. Mateus capítulo 5, verso 14 diz, Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Então Jesus, ele quer brilhar através de nós. Êxodo capítulo 34, verso 29, quando Moisés brilhou, quando ele desceu do monte, e ele brilhou, precisava de Moisés descer com o rosto brilhando? Aparentemente não. Por que Moisés desceu e o rosto dele brilhava? Para que os homens pudessem ver o brilho que havia no rosto de Moisés, e que esse brilho não era outra coisa senão um sinal de que Deus era com Moisés. Não era para Moisés ostentar, para ele pregar melhor do que o outro e as pessoas abraçarem ele no final do culto. Não era para isso. Não era para ninguém ver Moisés cantando e a voz dele ser a mais bonita. Não era para isso. Não era para Moisés prosperar e o carro dele ser o melhor carro lá da congregação. Não. No caso dele, o camelo ou um animal qualquer, um cavalo. Não era para isso. Era para que os homens vissem a glória de Deus na vida de Moisés. Para que os homens entendessem Deus, conhecessem Deus, temessem Deus e andassem com Deus. Porque eles estavam sendo conduzidos para uma terra. Porque eles estavam sendo conduzidos para viver na vontade de Deus, e eles não sabiam viver na vontade de Deus. Eles estavam totalmente presos no passado, totalmente presos no Egito, totalmente presos numa cultura que eles não conseguiam abrir mão daquela cultura. Tanto que os acima de 20 anos morreram, só entrou a juventude. Cuidado para que os anos passem, os dias passem, e a gente não fique tão duro, com a mente tão travada, com o coração tão travado, com os olhos tão travados, que a gente não perceba o que Deus tem feito na nossa vida, no nosso meio. E a gente perca aquilo que Deus está querendo fazer através da nossa vida e em nossa vida também. Moisés brilhou. Irmão, você pode falar assim, pastor Branco, eu quero apenas ser um crente comum, que vem na igreja domingo, dou meu dízimo, dou minha oferta, não vou trair a minha esposa, vou ensinar meus filhos no caminho do Senhor, e depois que o culto acabar, eu quero entrar ali no meu carro, ir embora para minha casa e viver minha semana abençoada, louvado seja Deus, não prejudico ninguém. Não, meu irmão, Deus não te chamou para isso, me perdoa. Não tem essa possibilidade. É assim que você vive? Essa não é a maneira correta de viver. Ele chamou a gente para brilhar. E ele falou que nós somos como os luzeiros no mundo. A Bíblia declara também, Mateus, nos evangelhos, que a gente não pode esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte. A cidade que foi edificada no vale, você está viajando numa estrada, talvez você não vê ela, porque você não vai dirigir olhando para baixo, você não vai andar olhando para baixo. Mas a cidade que foi edificada sobre um monte, principalmente à noite, você vê as luzes da cidade lá, ó. Você vê lá no alto, num lugar de destaque. Não é, volto a dizer, não é que você tem que estar num lugar de destaque para você ser a florzinha bonitinha de Jesus. Não, é para que as pessoas conheçam Jesus através da sua vida, para que o seu brilho seja de tal maneira
que provoque outras pessoas a voltarem a brilhar novamente. Eu costumo dizer que eu preciso fazer isso, que o brilho que há em mim precisa trazer clareza para as pessoas que estão me ouvindo, porque não é o meu brilho, é o brilho de Jesus em mim. O tempero que eu trago comigo, eu sou o sal da terra, você é o sal da terra, precisa temperar sua vida de tal maneira que salgue você um pouquinho, e de repente até uma pitada a mais de sal, para que você comece a querer até beber mais água. É a água da vida. Por onde você passar, que você dê uma temperada, uma salgada na vida das pessoas, porque senão você foi lá para quê? A gente está aqui para quê? A gente vai trabalhar para quê? A gente está comprando um pão na padaria todo dia para quê? A gente está vivendo para quê? Para que a gente casou? A gente casou para ser feliz, pastor. Não, o brilho que há em você faz com que você case para tornar a vida da outra pessoa feliz, não a sua. Você não casa para resolver os seus problemas. Você casa para ajudar o outro a conhecer o Rei da Glória através da sua vida. O propósito do seu casamento é você revelar Deus para sua esposa e para os melequentos que vão vir em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Para isso que serve o casamento. O casamento serve a gente para a gente namorar. Eu fiquei tanto tempo sem namorar, agora eu vou namorar. Eu vou para a galera. Pode ir. Mas vê lá o que você vai fazer com essa dona, viu, moça? Porque essa dona é a noiva de Cristo. Não encosta nela de qualquer maneira, não. Não aperta ela de qualquer modo, não. Não trate ela como de qualquer modo. E você, madame, está pensando que é só para... Jesus falou assim também que você precisa ser um com o seu marido, que você também tem que lembrar que o seu marido também é a noiva de Cristo. Vê lá de que maneira que você trata ele lá na sua casa. Ele precisa brilhar através de nós, gente. As pessoas precisam ver Jesus. Não dá para levar uma vida light. Eis aí vos dou autoridade para pisar serpente, escorpiões e toda a força do mal, e nada vai te causar dano nenhum. Se você tomar um trem venenoso, não vai te fazer mal. Pode tomar veneno que você não morre, estou brincando. Não tome veneno. Mas ele deu essa autoridade só para os pastores e para os missionários, tá? Não. Para a igreja dele. Para aqueles que foram salvos. Não tem jeito de você levar uma vida light com Jesus. Não há como levar uma vida normal com Jesus. Eu quero te lembrar que o cego enxerga, tá? O paralítico anda, o surdo ouve. A prostituta vira uma dona, uma madame, o maconheiro, o drogado, vira um santo de Deus. E ele vai encher, as igrejas da cidade vão ficar cheias de ex-maconheiro, de ex-drogado, de ex-prostituta, de ex-idólatra, de ex-macumbeiro. Porque um dia a luz de Jesus brilhou na vida dessas pessoas. Tem gente lá no seu trabalho que precisa ver o brilho de Jesus. Eu não vou estar lá. O pastor de vocês não vai estar lá. Talvez você é o único lá. O único representante de Jesus lá. Você precisa o representar. E eu sei por que eu estou falando isso. Porque tem gente aqui que lá no emprego, mas tu é chato, irmão. Tu é chata, irmã. Você precisa mudar isso amanhã. A partir de amanhã, segunda-feira. Você não pode mais ser o chato, a chata. Não interessa quem são as pessoas que estão lá. Aquelas pessoas precisam ver Jesus através da sua vida. Eu não estou falando para você ser a pessoa bobinha da empresa, o bobinho, não. Eu estou falando que você precisa mudar a sua postura, você precisa agir como Jesus agiria lá na sua empresa. Você precisa orar mais, o tempo todo, trabalhando e orando. Jesus quer brilhar através de você.
O Paulo, quando ele converteu, conta que a luz brilhou para ele. Atos capítulo 9, verso 3, verso 4. O apóstolo Paulo estava indo fazer a obra de Deus, supostamente, prendendo os hereges da sua época. Quem eram os hereges da sua época? Os hereges da sua época era gente como nós, que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso era uma seita para eles. E aí ele, sendo do exército romano, ele tem cartas do governador para prender os crentes, para lançar eles em prisão e para fazer o que ele quisesse, toda sorte de atrocidade com o cristão. Não dava nada para ninguém. E no meio do caminho, Paulo encontra com Jesus, a luz de Jesus brilha para Paulo, Paulo cai por terra. A luz brilha, ele fica cego por 3 dias. E a Bíblia diz nesse mesmo capítulo 9, versículo 15 e 16. E olha o que o Senhor diz para Ananias. Mas o Senhor lhe disse que o Ananias, ele ouve Deus falar com ele. O Espírito Santo fala com Ananias: Ananias, você vai levantar daí e vai para um lugar ali. O Paulo está lá nesse lugar. E o Paulo é esse aí mesmo, que é o do exército romano, que é o perseguidor de crentes. Você vai até onde ele está sem enxergar, você vai lá orar por ele. O Ananias fica doido, quase que o Ananias confunde a voz do Espírito Santo com o demônio. Fala: é o diabo falando na minha cabeça, me julgando uma enrascada. Quase que ele repreende em nome de Jesus: isso é a voz do diabo. Eu vou até esse capeta desse cara que está matando os crentes, está perseguindo os crentes, vou fazer isso? Nada. Pode conferir depois lá na tradução do branco ultramoderna lá, viu? Mais ou menos isso está escrito lá. Mas aí a resposta do Senhor para Ananias: mas o Senhor lhe disse: vai, Ananias, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e perante os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer por causa do meu nome. Está cheio de gente aí fora que é assim. Alguns aqui dentro da casa, alguns de nós éramos assim, Deus fez isso com a gente. E a gente precisa pregar para toda e qualquer sorte de pessoas. E Jesus não está nem aí para a sua reputação, e eu menos ainda para a sua reputação. Se eles te humilharem, se eles te xingarem, se eles te afrontarem, se você tomar tapa na cara, se as pessoas virar as costas para você, se eles te difamar, se eles fizerem piadinha de mau gosto com você, Jesus não está preocupado com isso, e muito menos o pastor branco. Porque o Senhor Jesus mesmo falou comigo, falou com você, que eu envio vocês para o meio dos lobos. Vocês vão ir como ovelhas para o meio de lobo. O que ovelha pode fazer com lobo? Nada. E ele diz para mim e para você se alegrar nessa missão. Porque a presença de Deus é tão espetacular na nossa vida. Ele é um tesouro de valor inestimável, incalculável. A gente não consegue mensurar o amor dele, medir a beleza dele, a grandeza dele. A gente pega tudo que é palavra, a gente chama ele de maravilhoso, de lindo, de tremendo, de soberano, de excelso. Mas é pouco diante daquilo que ele é. Ele é o grande eu sou da nossa vida. Ele mudou a nossa história. Qualquer preço que a gente pague para andar com ele, saiu barato demais, saiu de graça. Saiu de graça. Ficou barata a conta, tendo em vista do valor que ele é para cada um de nós, gente. Jesus é demais, irmão. Tinha uma musiquinha nas vigílias, quando eu converti, voltando à minha conversão aqui, eu era um maconheiro desenfreado, que ficava de madrugada nas ruas, usando droga, bebendo, final de semana nem se fala. E aí eu descobri um tal de vigília. A igreja onde eu converti tinha vigília toda sexta e todo sábado. E eu, para não fumar maconha, não usar droga, não ficar em casa entediado, chegar do serviço, ficar desesperado, novo convertido, o que eu fazia? Vão para a vigília. E ia para a vigília. Me encher de Deus. Me encher do Espírito Santo. Não tinha batizado, tinha acabado o curso de batismo, não tinha nada, já estava eu enfiado em vigília. E aí os mais pentecostais falavam assim: quem te trouxe na vigília? Quem deixou você vir? Aí quando eu subia no monte, falava assim: rapaz, você está subindo no monte? Você se preparou para subir no monte? Tem que preparar para subir no monte. Porque se subir no monte sem preparar... Irmão, imagina você que é preparadão, cheio de Deus, conhece da Bíblia, PH em teologia, cheio do Espírito Santo, cheio dos dons espirituais, e Jesus está com você te protegendo. Agora imagina um pobre coitado miserável, que acabou de converter e quer ir no monte.
você acha que Jesus vai deixar algum demônio desavisado fazer alguma coisa com ele? Olha como é que a gente é religioso, impede o outro de conhecer Deus, não é verdade? E eu estava lá nas vigílias, aí tinha uma musiquinha que falava assim: Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais, Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz. E era uma igreja batista invadida por crente pentecostal, porque crente pentecostal é folgado demais, ele vai na vigília dos outros, tudo. A vigília não é da igreja deles, eles vai. Aí começava: Jesus é fogo, aí os caras, Jesus é poder. Aí eu ficava olhando aquele negócio assim, o pessoal falando em língua. Aí eu falei com o irmão: o que é isso aí? Ele falou assim: isso é o Espírito Santo. Eu falei: mas como é que é isso? Ele falou: isso é bom demais, isso é doido demais da conta. Eu falei: eu quero esse negócio. Eu falei: Jesus, eu digo que o Espírito Santo me pegou. Eu falei: nossa, nunca mais fumo maconha na minha vida. Nunca mais uso droga. Quem é maconha? Quem é droga? Para fazer você pagar aqueles micos e levantar lá consciente do que aconteceu com você e não dá nada, você está lá tranquilo, você não se envergonha. Não é verdade? Olha que coisa interessante, falar de vergonha. Eu me lembro que nos meus últimos meses, antes de conhecer Jesus, eu estava ficando com vergonha de usar droga. Eu indo embora para minha casa, eu me lembro, quem para tentar isso? Eu indo embora para casa, eu me lembro assim que eu estava no passeio, eu não conseguia andar reto. E isso começou a me incomodar. Eu estava lá doidão, voltando para casa de madrugada, eu falei: nossa, eu não consigo mais andar reto. E começou a me dar vergonha. Falando: olha o estado que eu cheguei. Quem pensa assim, gente? Pensa não. No outro dia está fazendo tudo igual. Ele era Deus já me atraindo para ele com cordas de amor, irmãos. Você não aceitou Jesus, a gente devia parar de fazer apelo, né? Mas, pastor, pode fazer, tá? Só sugestão. Devia parar de fazer apelo, porque como é que a gente aceita Jesus, gente? Ele é que aceitou a gente. Ele aceitou a gente. A gente faz o apelo para ajudar, para cooperar. Mas se você for analisar, ele que te aceita. Ele que te atrai. Ele que olha para você e fala: é meu. Vai lá, Ananias. Talvez ele levantou alguns Ananias na sua família. Se não tinha na sua família, como não tinha nenhum crente na minha família, levantou gente de fora para me amar, para orar por mim, para falar: Jesus, tira aquele garoto da droga, tira aquele jovem da droga tão novo, com a vida tão pervertida, tira ele. E se não tivesse ninguém para orar, e ele falasse: você é meu, ele ia. Mas quantos Ananias... Quanta gente o Senhor falou, talvez falando com você aí, vai lá, ora por ela, ora por ele. Ah, mas ele não quer nada, não, já falei. Falei: não, faço não. Seja sensível ao que Deus tem, deixa Jesus brilhar através da sua vida. Ele precisa brilhar em você, mas ele precisa brilhar através de você. Por favor, cumpra o seu papel como igreja. Eu não estou pedindo para você entrar no seminário e ser o próximo pastor. Eu não estou pedindo para você entrar numa aula de canto e ser um levita. Não, irmão, você precisa ser usado por Deus. Ninguém precisa te ensinar. Você está na igreja, faz alguma coisa pelo Senhor. E a terceira e última coisa: Jesus quer brilhar através da igreja, porque não é uma carreira solo. Não é uma carreira solo. E por que não é uma carreira solo? Por um monte de razões. Primeiro, porque Jesus nunca gostou de andar sozinho. Por que Jesus chamou os 12 bananas para andar com ele, gente? Por que Jesus chamou gente incapaz? Eu estou lendo um livro que fala 12 homens, como é que é? 12 homens extraordinariamente comuns. Extraordinariamente comuns, ou seja, eles não tinham nada de especial. Especial era Jesus neles. Especial a mudança que Jesus fez neles. E o autor, fantástico, consegue fazer um filtro de identificar a personalidade desses apóstolos, desses discípulos. A gente olha João, aquele cara mansinho, que reclina a cabeça no peito de Jesus. Você vê João falando ali na segunda pessoa, né? Mostrando aquela humildade. Olha, aquele a quem Jesus ama, aquele a quem Jesus, que reclinava no peito de Jesus, ele estava falando dele mesmo, mas ele falava na segunda pessoa, né?
Esse João, ele era Boanerges. Quem que eram os Boanerges, gente? O Boanerges era o pessoal porreta mesmo, que brigava. Eram os filhos do trovão. Boanerges significa filhos do trovão. Era uma família que só Jesus, irmãos. E eles eram filhos do trovão. E olha como João foi transformado. E é legal que o autor vai dando mostrando para a gente como eles são extraordinariamente comuns, igual a gente é comum. É Ele que faz através da nossa vida. Ele que quer brilhar. Eu não sei se eu já disse aqui, eu digo isso aqui em tudo quanto é lugar que eu vou, mas se eu não disse, eu vou dizer de novo, você que já ouviu, já está mais que resolvido, tomara que você assimilou isso que eu já falei, mas vou falar de novo. Jesus, ele escolheu você porque ele não tinha nada pior para ele escolher. Ele te escolheu porque não havia nada pior para ele escolher. Para que quando o outro ruim, igual você, igual a mim, olhar, falar, teve jeito para ele, aquele cara lá ruim, virou até pastor. Ou aquela menina, tem gente que chega na igreja e vê você cantando e fala assim, gente, que me está cantando, que coisa bonita. Ficava ali cantando aquelas músicas que só Jesus. É para isso que Jesus escolhe a gente. Por isso que ele escolheu 12 homens extraordinariamente comuns. E extraordinariamente incapazes. Para que a glória sempre seja dele, gente, nunca nossa. Para quando você tiver um tiquinho de dinheiro, achar que a bênção está com você, que Deus tem a obrigação de te dar a bênção, você fala, não. Isso aqui não é porque eu sou fiel, não. Isso aqui é bondade de Deus na minha vida. Eu não posso resumir o que acontece na minha vida só por causa da minha fidelidade, não. Porque Ele é que é bom, eu não sou bom. Nossa, você fala tão bem, não fala tão bem, não. É Ele que fez isso em mim. É Ele que fez isso em você. É Ele que faz todas essas coisas em nós. É Ele que opera, tanto o efetuar quanto o querer. Ele é que opera em nós. Se há alguma coisa boa em nós, alguma coisa louvável em nós, digna de elogio em nós, a culpa é toda dele. Você não tem culpa, você não tem parte em nada disso. Foi Ele. É Ele. É Ele, foi Ele, é por Ele, através dEle. E Jesus quer brilhar coletivamente na igreja. A igreja não é um lugar de competição. Vou repetir de novo. A igreja não é um lugar de competição. A igreja é um lugar de sujeição. Sujeitai-vos uns aos outros em amor. Aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que... O primeiro é o que serve. O que está dando um copo d'água, ele é maior. O que está limpando o chão é maior. O que está limpando o banheiro é maior. É o maior. O que serve é o maior. Mas o pastor também que está lá dando a vida dele, está com os problemas pessoal da casa dele, está com os problemas na pele dele, ele vai lá e te faz uma visita. É o que serve que é o maior. O que não serve não é o maior no reino de Deus. O evangelho é sobre o outro. O evangelho não é sobre uma pessoa. O evangelho é sobre o outro. O evangelho não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o outro. É você facilitar a vida do outro. É você achar sarna para você coçar. E nós precisamos fazer isso individualmente, como eu acabei de falar, mas também coletivamente participando daquilo que a igreja tem. A igreja tem assistência social aqui, por que você nunca ajudou? Tem algum pobre sendo assistido nessa casa aqui, por que você não ajudou? Eu não tenho dinheiro, pastor, mas você foi lá fazer uma visita, você orou, você pode fazer alguma coisa. Eu lembro uma época na igreja, que a igreja estava em construção, eu não tinha dinheiro. Olha para a minha cara de exímio construtor, Mal sabia virar uma massa, eu não tinha dinheiro para ofertar. O que eu ia fazer lá? Eu ia ofertar minha força, meu trabalho. Eu falei, eu não sei fazer massa nem nada, mas encher o carrinho de areia eu sei. E eu vou encher esse carrinho até meu braço dar cãibra, até eu não aguentar mais. E aí era legal que a gente estava ali,
Você falava, vou almoçar. Daqui a pouco você está ali planejando almoçar, daqui a uma meia hora eu vou almoçar. Você está ali batendo pá de areia ali. Aí daqui a pouco chegava prato de comida. Eu lembro da irmã ali, que ela fazia lá 3, 4, 5 pratos de comida. Daqui a pouco outros irmãos que moravam lá perto, levava prato de comida, a irmã pegava uns 3, 4 pratos de comida, ela tirava da comida dela, amarrava ali com aquele pano de prata, assim, um prato de vidro bonitinho, um copo de suco ali bonitinho, trazia para a gente comer, para a gente não precisar. Ela estava servindo também, ela não tinha dinheiro para ofertar, não tinha força para trabalhar na construção, mas levava comida para a gente. E aquilo me envolveu. Eu falei, cara, isso é o reino de Deus, é isso. Isso é o reino de Deus. Eu costumo dizer que muitas vezes o Senhor não vai nem querer mais seu dinheiro só. Ele continua ajudando, contribuindo. Mas tem hora que ele vai falar, você sabe onde está chegando essa cesta básica sua? Você fala, não. Ele fala, então hoje é o dia de você entrar no seu carro e ir lá ver para quem está chegando essa cesta básica. E você se prepare para chorar, se prepare para fortes emoções, porque você vai entrar numa casa que não tem nada, num lugar que não tem nada, numa pessoa totalmente simples, num lugar totalmente simples, e de repente Jesus vai falar com você, adota essa família aí, mata no peito aí esse problema aí, cuida dessa família, sustenta essa família, ampara essa família, e você vai descobrir que essa família tem 1 milhão de problemas, e que a sua vida é boa demais, que você já está vivendo o céu na terra, e Jesus chamou você para cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro, do pequeno, do mais necessitado da igreja, do mais desprovido de qualquer coisa da igreja. O evangelho é esse. A igreja não é um clube social que eu tenho que me sentir confortável. A igreja é um lugar para a gente compartilhar nossas dificuldades, nossas dores. É coletivo. Romanos 15, versos 5 e 6. Ora, o Deus de paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que é uma só voz, é um só coro, é um só choro, é uma só fé, é um só propósito. Tem uma obra da igreja, tem algo na igreja, participe. Tem algum ministério na igreja, ore a Deus para te colocar em algum ministério. Ninguém é descartável. Você vai fazer uma coisa que o pastor não dá conta de fazer. O pastor vai fazer uma coisa que você não consegue fazer. O menino que canta sabe cantar, o menino que toca sabe tocar, você não sabe, você sabe fazer outra coisa. Ninguém está isento de ficar... Não, eu vou ficar aqui. Não. Volto a dizer, nós não temos uma vida light. Jesus quer brilhar através da igreja. Será que há espaço? Será que a igreja ficou tão confortável? Uma vez um rapaz, na igreja onde eu era, o pessoal chegou e falou que não estava dando mais cesta básica. Por que eles não estavam dando mais cesta básica àquela família? Porque aquela família parou de ir para a igreja. Mas a família continuou com fome. Vocês vão dar mais cesta básica para ela, não? Porque ela não vem na igreja? Não, nem na minha casa, não está indo mais na minha célula. Ah, não está indo na igreja, não está indo na célula, ele não vai dar cesta básica nenhuma. Quantos filhos mesmo que a irmã lá tem? O marido dela é alcoólatra, né? A vida dela é difícil demais, né? Não, você está certíssimo. Parou de vir na igreja, não dá mais nada, não. É o clube. Se não entrar no clube, não ganha. É para isso que a gente existe. É sério. Tive que ouvir isso como pastor. E tive que me controlar para não pular no pescoço da pessoa. Esse é o evangelho que a gente tem vivido. A igreja é boa porque tem um lugar para minhas crianças, tem um lugar para os adolescentes. Não. Isso são coisas que agregam, mas o propósito da igreja não é esse. 1 João capítulo 5, verso 4 e 5, nós também cantamos sobre isso. Olha o que diz 1 João capítulo 5, do 4 ao 5, por favor. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Segura aí no 4, a nossa fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. A igreja quer vencer no mundo. Muitos de nós, com todo respeito e amor e carinho,
e delicadeza. Muitos de nós estamos querendo vencer no mundo, mas nós não queremos vencer o mundo. Sabe o que significa ali? Essa passagem ali está querendo dizer assim, essa é a fé que vence o sistema. Qual carro, aquele salário que você tem que ter mesmo? Qual casa, aquele salário que você tem que morar mesmo? O que sua mãe, seu pai, seu bisavô te ensinou para você vencer na vida? Você tem que ser e ter o quê? Está coerente com a palavra de Deus? Ou seu pai, seu bisavô, seu tataravô foi pego pelo sistema? Te ensinaram que você tem que fazer essas coisas que você tem que fazer para você vencer no mundo. Você não tem que ser o que Deus quer que você seja, ter o que Deus quer que você tenha. Se o seu chamado é lá no Alfavela, como que você vai pregar o evangelho no Alfavela se você está morando lá no Alphaville? Tem que ter um crente pobre morando na favela. Tem que ter uma igreja batista lá dentro da favela. Tem que ter uma Assembleia de Deus lá dentro da favela. Pastor Branco, você é doido, você não sabe o tanto. Não estou pregando aqui que você tem que ser pobre, eu estou pregando aqui, meu irmão, que você precisa vencer o mundo, que tem gente que está na igreja, parece que tem 30 anos, 40 anos de igreja, e está triste, amolado, para baixo, porque ainda não conquistou o que queria conquistar, não conseguiu o que queria conseguir. Não realizou todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo aquilo que ele planejou, tudo aquilo que ele colocou diante de Deus, e faz campanha, e volta para a campanha, e volta da campanha, e entra em outra campanha, aí fala com ele que não pode fazer campanha, que é corrente, não corrente, a gente é batista, não faz corrente, a gente chama de propósito. Da igreja onde eu era, a gente mudou os nomes, era propósito. Não, aqui a gente não faz corrente não, nós é batista, nós não faz corrente aqui não, você está achando o quê? Eu falei, a propósito é a mesma coisa que corrente. Só mudou o nome. A gente tem que parar de fazer campanha corrente para a gente. Fazer um propósito. Qual que é o meu propósito? Meu propósito é ser santo e servir Jesus até ele voltar e servir o meu próximo. E cumprir o primeiro e segundo mandamento. Amar Jesus. E como é que eu provo que eu amo Jesus? Cumprindo o segundo mandamento, amando meu próximo como a mim mesmo. Vencendo o sistema. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que nasceu de novo, que Jesus brilhou dentro dele, ele vence o sistema. Ele não está abatido porque ele não anda no carro do ano não, gente. Ele venceu o sistema. E quem venceu o sistema também para nessa rua aqui com um carro mais caro, mas ele não leva em consideração, isso não roubou o coração dele, isso não tira o coração dele de Deus. Ele pode ter o que ele tiver. E você vai ver que ele é a pessoa mais generosa da igreja. Ele não leva em conta as coisas caras que ele tem. Eu lembro de um irmão que ele fez um convite, um irmão que era um empresário, dono de um depósito da igreja de onde eu era, ele fez um convite para um irmão muito simples na casa dele comer churrasco. O irmão muito simples não foi na casa dele por vergonha. Olhou e falou assim, nossa, eu não tenho nem roupa para ir na casa do irmão. Pensou com ele e ficou com vergonha. E esse irmão contou para a gente aos prantos. Falou assim, eu não consegui levar o meu irmão na minha casa, porque o irmão tinha vergonha de entrar na minha casa. Ele, a família dele, os meninos dele, os meninos pequenos, talvez não tinha nem um sapatinho para pôr no menino, talvez a menina está com chinelinho, para a igreja de chinelinho, não é porque a menina está com preguiça de vestir roupa, não, porque não tinha talvez um sapatinho para ir na igreja, e o irmão e a esposa dele ficaram com vergonha de ir na casa do irmão. Esse irmão chorou, irmão, doeu na alma dele. Isso é alguém convertido de verdade, que ele pensou assim, falou, poxa, isso não era a minha intenção, eu tinha que ter feito uma estratégia diferente, talvez convidado outros irmãos para ir num restaurante junto, aí uma turma ele não ia se sentir excluído, e aos poucos eu ia trazendo ele para mim, mas aí foi um supetão, que o irmão ia do igual o que eu citei aqui, do Alphaville para o Alfavela, é uma diferença muito grande, foi um choque ali. O filho do irmão muito bem vestido, a família dele muito bacana, muito boa, mas gente assim da melhor qualidade, gente simples, mas isso me marcou quando eu vi isso.
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. E fé aonde, gente? Fé em Cristo, fé em Deus. Não é essa fé ignorante que me faz querer tudo do bom e do melhor para mim, não. Não. É essa fé que eu olho para Deus e falo com Deus até hoje. Eu converti e a minha oração, algumas coisas mudaram na minha oração. Mas se tem uma coisa que a minha oração não mudou é: Senhor, eu quero te conhecer, porque a tua palavra diz que a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Se eu te conhecer, eu estou pego pelo céu, eu vou viver o reino do Senhor nessa terra. Eu quero te conhecer. Meu irmão, a suma do evangelho é: conheça Jesus Cristo e faça Ele conhecido. Pare de apresentar o Papai Noel para as pessoas e o gênio da lâmpada mágica, porque ele não é isso. Ele pode até fazer essas coisas, ele faz, mas ele é muito mais que isso. Versículo 5, por favor. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Está vendo como é que a gente vence o sistema? A gente vence como igreja se a gente é uma igreja bíblica, se a gente é uma igreja que conhece o Messias, que conhece o Senhor, que os pastores conheçam o Senhor. Esse é meu desejo para cada um de nós pastores, no dia do pastor, que a gente conheça Jesus cada vez mais. Que quando a gente chegar diante dele, a gente fala: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu ainda quero te conhecer mais, eu não te conheço o suficiente. A eternidade não cabe, não comporta ele é grande demais, gente. Eu quero conhecer Jesus. A igreja tem olhado muitas vezes só para si, e a igreja tem olhado para as suas necessidades, a igreja tem olhado para os seus desejos. Mas a igreja precisa mesmo vencer o sistema, vencer o mundo, porque Jesus quer brilhar através dessa igreja. Deus pode, e Ele vai suprir as nossas necessidades, por favor. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você, que Ele supriria cada uma das nossas necessidades. Agora preste atenção: nem todo sonho que você tem é uma necessidade real sua. Pegou aí? Nem todo projeto que você tem pode ser uma necessidade. Ele não te prometeu riquezas, Ele te prometeu que Ele supriria, e Ele diz cada uma das suas necessidades, a número 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a necessidade amorosa, a necessidade sentimental, na hora que você estiver passando uma luta, força para você passar, na hora que você estiver doente, consolo para te consolar, dinheiro para comprar o remédio. Se você não tem, Ele envia alguém para pagar para você. Se a luz lá na sua casa for cortar, alguém vai pagar a luz, o pastor paga a luz, a igreja paga a luz. Esse paga, eu não pago não, tá bom, estou brincando. Mas Ele vai prover todas as coisas da sua vida. A gente fala que confia no Senhor, mas a gente só vai poder confiar em Deus quando a gente passar por essas coisas. Deus pode e vai suprir cada necessidade, porém não é isso que tem que nortear a vida da igreja, porém não é isso que é o mais importante. 1 Timóteo 6,7, porque nada temos trago para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não temos trago nada. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não ajunteis tesouro onde a traça e a ferrugem corrói, amontoais sobre as vossas cabeças brasas vivas, coisas eternas. Aquilo que Deus tem para mim e para você é muito maior, é eterno, é sublime, é tremendo, é poderoso. É em Deus, tudo que Deus tem é poderoso. Meu irmão, poderoso para mim não é eu levar uma vida que eu fico pedindo para Deus tudo que eu queria que Ele me desse, e Ele vai lá e me dá tudo aquilo que eu queria que Ele me desse. Ele me deu tudo que eu pedi, que bonito. Não. Para uma vida tremenda é eu conhecer Jesus cada vez mais. E eu me amoldar à vontade de Jesus. E eu passar a não sentir falta de nada, mesmo aparentemente tendo falta de algumas coisas. Jesus quer brilhar em você, Ele precisa brilhar em você, primeira coisa. Segunda coisa, Ele precisa brilhar através de você, porque as pessoas precisam ver o brilho de Jesus na vida
na sua vida para que haja esperança para elas. E a terceira coisa, não abandone a sua igreja, não fique apático fazendo uma carreira solo. Não faça isso. Cola com a sua igreja, envolva com a sua igreja, ajude a sua igreja, coopere com os irmãos da sua igreja, sirva os irmãos da sua igreja, sirva nos ministérios da igreja, ore a Deus pedindo direção. O que eu posso fazer, Deus? O que o Senhor quer de mim? Costuma dizer que muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou fiel a Deus, eu dou 10% de dízimo, ainda dou oferta, aí você fala com ele, bobinho, isso é muito pouco, Jesus quer tudo seu, quer seu coração, Ele quer sua vida, Ele quer tudo. Você não está entendendo? Porque aí você não vai se sentir dono de nada, porque Ele te comprou. E Ele é seu dono, Ele é seu Senhor. Amém? E eu queria terminar orando por você, se você permitir, agradecer a oportunidade. E também eu queria, como igreja também, queria convidar os pastores dessa casa para virem aqui à frente, por favor. Os pastores dessa casa, nós estamos falando de Jesus, quer brilhar em nós e através de nós. E hoje é uma boa noite para a gente deixar Jesus brilhar. Pode vir, pastores. Os pastores dessa casa. Tem seminarista aqui também? Não? Quem tem seminarista não? Tem não, né? Vamos orar para Deus levantar o seminarista. Se você está aí, pode levantar. Amém. Aleluia. As esposas também dos pastores também, vem aí. Essas irmãs abençoadas. Amém, gente? Vamos ficar sobre os nossos pés, por favor. Amém. Vamos orar. Hoje em dia tem sido tão difícil a gente pregar uma palavra como essa. E ela soa como afronta, mas a palavra de Deus nunca te afronta. A palavra de Deus, ela te confronta. E ela me confronta. Você não deve se sentir ofendido com essa palavra. Você deve se sentir desafiado por essa palavra. E você precisa entender que você não é de você mesmo. Você não pode fazer da sua vida o que você quer fazer. Jesus falou certa feita que aquele que quiser achar a sua vida, e tem muitos de nós que achamos a nossa vida. Achamos um lugar confortável, achamos uma maneira tranquila de viver, uma maneira de paz de viver, e ainda abençoada pelo bondoso Deus. Mas não é isso o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos perder a nossa vida para ganhar algo maior, a vida que Deus tem para a gente. E a gente vai rir muito mais do que chorar, mas o choro vai ser inevitável, as lutas vão ser inevitáveis, os momentos de dor, de humilhação, de prova vão ser inevitáveis, mas é tão legal que quando você entrar numa casa como essa, e aí você dá uma olhada, se você quiser você pode fazer isso também agora, e lembrar aí na sua mente também, que tem gente que está passando luta como a sua e pior que a sua. E você não tem força para sair nem da sua, mas Jesus é o seu Senhor. E aquela outra pessoa também que não tem nem força para sair da dela. Aí você se encontra na igreja, um pula no pescoço do outro, abraça e começa a chorar. E ali é a cura. E é essa fé que vence o mundo. O problema não foi embora. Ele levanta fazendo careta para você, e você levanta de manhã e faz... E olha para o outro lado e faz de conta que não é com você, e canta um hino de louvor ao nosso Deus e segue e fala, se Deus quiser me dar vitória, Ele me dá vitória, se não quiser, não me dá vitória. Não foi assim que o Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ali à beira da fornalha? Ó, você quer que eu adore o diabo, você quer que eu me submeta aí, adore esse Deus falso aí? Se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Eu estou bem resolvido com isso. Mas se Ele não quiser, eu vou morrer por Ele aqui agora. Se essa enfermidade quiser me levar, ela me leva. Mas eu não vou negar meu Deus. Se essa doença quiser vir, não vou negar. Se essa luta financeira, não vou negar. Se eu for perder esse emprego,
E se eu for ganhar muito pouco agora, não vou negar. Aleluia. Pai, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, Jesus, vence o mundo. Nos ajude a ter fé no Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Pai, nós somos tão pequenos, tão falhos. O Senhor falou que quer brilhar em nós nessa noite. O Senhor procura, e o Senhor olha para os homens para ver se há alguém que entenda, alguém que te compreenda. Por isso nós clamamos nessa noite: faz o nosso coração te querer mais. Faz a gente te amar mais, Pai. Me permite te amar mais, te querer mais. Faz o meu coração queimar mais de amor por Ti, por conhecer o Senhor, por conhecer as Tuas verdades, por conhecer a Tua palavra, e não somente conhecer, mas viver, Pai, ainda que seja difícil, porque aquilo que nós temos é maior do que toda e qualquer luta. Essa breve e momentânea tribulação vai produzir sobre a igreja e sobre nós um eterno peso de glória, diz a Tua palavra. Quando aqueles discípulos questionaram: Senhor, e nós que deixamos tudo para Te seguir? E o Senhor disse que o Senhor daria mais irmãos e irmãs, muito mais nessa vida e mais ainda na vindoura. Essa é a nossa esperança no Senhor. Não vai nos faltar nada. Não vai nos faltar dias difíceis de luta, mas nesses dias o consolo do Senhor, Ele se revela no abraço do irmão, no beijo do irmão, na ligação que eu recebo do meu irmão, no WhatsApp, na mensagem de amor, na cesta básica que chega na minha casa. Senhor, eu quero receber o Teu socorro, mas eu também quero ser o socorro do Senhor na vida dos meus irmãos. Como diz a Tua palavra, primeiro nos da casa, depois nos de fora. Me faz enxergar o que o Senhor está enxergando. Me faz querer o que o Senhor quer, desejar o que o Senhor deseja. Me faz viver a Tua palavra, Pai. Pai, nos ajude. Brilha em nós como o Senhor brilhou nos primeiros dias. E agora alguns anos passaram, Pai. Eu Te conheço melhor, o meu irmão Te conhece melhor. Isso é motivo para o Senhor brilhar mais em nós e a gente deixar mais espaço para o Senhor brilhar ainda. E isso causar santas sequelas em nós. E essas santas sequelas vão fazer com que a gente nunca mais sejamos as mesmas pessoas. Louvado seja o Senhor por isso. Brilha através de nós. Alcança os perdidos, alcança aqueles que não Te conhecem, alcança o miserável, alcança o necessitado. Me alcança quando eu estiver dirigindo, me ajuda a ser luz. No meu trabalho, me ajuda a ser luz. No meu casamento, me ajuda a ser luz. Com os meus filhos, me ajude a ser luz. Na vizinhança, me ajude a ser luz. Na igreja, me ajude a ser luz. Senhor, eu não quero ser uma pessoa chata, aborrecida, enjoada, mas eu quero brilhar para o Senhor, Pai. Que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Teu nome, como diz a Tua palavra, e conheçam a Ti. E coletivamente, Pai, que essa seja uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja que ama, que respeita, que teme o Senhor, que salta, que canta, que pula, que dá risada, que abraça, que beija, que faz churrasco, que anda junto, mas acima de tudo, Pai, que se prostra, que se queda aos Seus pés, que fica passado de ver a Tua glória, que fica passado de ver a Tua formosura, que se apaixona pelo Senhor todos os dias, que não se contém por causa da Tua bondade, do Teu amor, que não consegue parar de olhar para Ti, porque desde o dia que olhamos para Ti, Pai, a nossa vida ficou diferente, o Senhor brilhou em nós. Envia a Tua igreja, envia a mim, envia Teu povo, envia esses pastores aqui desse lugar, envia-nos, Pai, a ser canal de bênção do Senhor. E eu aqui, Pai, clamo pela vida dos pastores dessa casa. Hoje é um dia que levantaram para comemorar o dia do pastor.
Honra os teus filhos, abençoa os teus filhos, fortalece os teus filhos, capacita os teus filhos, enche os teus filhos com o Espírito Santo, revigora eles, traga alegria, Pai. Ah, Pai, a obra do Senhor é intensa, mas o fardo continua sendo leve. As tribulações vêm, as lutas vêm, as angústias vêm, mas o fardo é leve, é suave. Ajuda os teus filhos, Pai, fortaleça, restaura a saúde, restaura o vigor, supre as necessidades, levanta pessoas, homens, mulheres, para os amar, para cuidar deles também. Enquanto eles cuidam da tua obra, levanta pessoas para cuidar deles também, Pai. Que o coração deles, Pai, seja uma terra fértil. Acima de tudo, que eles sejam amigos do Senhor. Que esse privilégio que o Senhor deu a eles, como Marta e Maria, Pai, o Senhor prometeu que não tiraria a boa parte é a amizade, é quedar aos pés do Senhor, é estar com o Senhor. Que eles aproveitem a boa parte e te amem intensamente, Pai, e tenham comunhão íntima com o Senhor. E quando faltar algo, aparentemente, que eles saibam que o Senhor está perto, que o Senhor governa, que o Senhor reina, que o Senhor se assentou à mesa para nunca mais levantar, que o Senhor é aquele que reparte o pão, que o Senhor é aquele que dá o vinho, que o Senhor é a água viva, que o Senhor é o próprio vinho, o Senhor é a própria água, o Senhor é o próprio pão que desceu do céu para nos alimentar. Alimenta os teus filhos, capacita eles, abençoa eles com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. No final aí, não deixe abraçar os seus pastores, de abençoá-los, de liberar uma palavra. E se você puder, ainda paga um sanduíche para eles.